chama-se Solidão, lê-se em solidão e, apesar de tudo, o ato de leitura permite uma comunicação entre dois seres humanos. É com esta citação de Paul Auster que começamos mais um episódio de Encontros de Leitura aqui na Biblioteca Municipal de Macedo Cavaleiros. A minha convidada de hoje tem de facto um currículo impressionante que eu não vou poder ler todo, porque senão estávamos aqui até amanhã de manhã a falar do currículo da minha convidada, mas vou citar as partes mais importantes do seu currículo. Poderão depois consultar o currículo dela na página do programa no Facebook, a quando da publicação desta nossa conversa que eu vou ter aqui com a minha convidada. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas na Universidade Nova de Lisboa, em Ensino de Português e Inglês na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Professores do Ensino Básico no Instituto Politécnico de Bragança, é doutora em Estudos Anglófonos pela Universidade de Vigo e concluiu pós-doutoramento em Língua Portuguesa com uma investigação realizada em torno de A Velhice do Padre Eterno, de Guerra Junqueiro, no Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É docente do Departamento de Português da Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Bragança e membro integrado do Centro de Investigação Transdisciplinar a Educação e Desenvolvimento, com sede na Escola Superior de Bragança. A minha convidada é também autora de vários trabalhos, nomeadamente Os Filhos do Infortúnio, dos contos infanto-juvenis Maggie a Fada, coautora do romance Terra de Encontros e autora da obra não ficcional publicada pela Câmara Municipal de Bragança, Artur Mirandela, O Homem em Obra. Presumo que muitos de vós já saibam que é a minha convidada. Ela é Lídia Machado dos Santos. Muito bem-vinda. Muito obrigada. É um gosto tê-la de novo no programa Ao Sabor do Vento. Muito obrigada, eu agradeço imenso o convite. Tenho visto, estou a ver que tem tido uma produção muito interessante no campo literário, sobretudo com duas obras que me permito destacar, se não leva a mal. Com certeza. Reler Guerra Junqueiro, em A Velhice do Padre Eterno. Sim. E também a nova, creio que é a sua última obra, sobre Artur Mirandela. Uhum. É verdade? Artur Augusto das Neves. Exatamente. É este o nome um do personagem, filme. não é? Sim, na verdade, uma verdadeira personagem. Eu diria que, em primeiro lugar, Artur Mirandela foi um altruísta. E depois um opositor ao regime ditatorial, aliás, não só ao português, mas também ao espanhol e ao regime ditatorial que imperou durante a Segunda Guerra Mundial em toda a Europa, não é? E foi precisamente pela sua oposição marcadamente altruísta e antiditatorial que mais se destacou e que ficou obviamente conhecido para a história. Exatamente. Doutor, antes de falarmos das suas obras, há duas questões que eu gostava de saber consigo. O que é que ele levou a escrever? O que é que despertou em si, de facto, essa vontade imensa de escrever? Conhecerem. Escrever pode ser um ato isolado ou não, depende da nossa vontade de querermos, de facto, estender para lá essa mesma vontade. Reparem, quando investigamos, e investigar não é nos dias que correm, ou pelo menos já não é há muito tempo, porque as redes sociais, porque a internet em geral trouxe-nos múltiplas vantagens, não são apenas desvantagens. Muitos instrumentos. Temos é que as saber usar convenientemente e adequadamente, ajustar tudo isso, todas essas ferramentas ao nosso trabalho. Portanto, investigar já não é um ato isolado de biblioteca, dia após dia, no meio de grandes bíblias, já não é por aí.
Se bem que esse é um trabalho que também tem de ser feito, e eu tive de o fazer, nomeadamente para escrever esta obra de literatura de investigação, muito ligada a Artur Mirandela, mas também muito ligada a Bragança entre 1900 e 1964, que é quando Artur Mirandela desaparece. Mas depois investigar também implica ir à procura na internet, nas redes sociais. Neste caso, eu precisei de saber se havia descendentes ainda vivos que me pudessem prestar alguma ajuda. Implicou conversar com pessoas mais velhas que vivem em Bragança e que, obviamente, tiveram pais, avós que conheceram Artur Mirandela e que conviveram com este senhor. Portanto, investigar é isto tudo. Depois, o que se faz a toda esta informação? Escreve-se, não é? Regista-se. É por aí. Portanto, não é? É por aí. Portanto, todas as obras suas implicam um trabalho profundo de investigação. Sim, repare, eu quando comecei a investigar sobre Guerra Junqueiro, eu pouco ou nada sabia sobre o autor. Sim. Portanto, ler A Velhice do Padre Eterno foi uma verdadeira descoberta. E o que é que o levou a escolher essa obra de Guerra Junqueiro? Depois de eu ter lido algumas das obras deste escritor extraordinário, cheguei à conclusão de que, de facto, A Velhice do Padre Eterno representou na vida de Guerra Junqueiro um verdadeiro desafio, porque temos, obviamente, que situar a obra no tempo e no espaço. Estamos a falar de Portugal, nos finais do século XIX. Não era um país fácil e não era propriamente um país aberto ao mundo, nem nada que se pareça. Ainda estávamos sob a monarquia do nosso último rei, certo? Sim. Portanto, havia muitos pensamentos, havia muitas atitudes que estavam proibidas, que nem sequer se falava nelas, não é? Portanto, o senhor teve a ousadia de escrever algo como A Velhice do Padre Eterno. Foi verdadeiramente uma ousadia. Porque o senhor pôs em causa padrões como, aliás, instituições, como a instituição da Igreja. O senhor ridicularizou a Igreja Católica. Naquela altura, não estamos no século XXI, estamos nos finais do século XIX. Não é? Foi de um atrevimento extraordinário. E foi por aí que eu fui conquistando não só o pensamento da última metade do século XIX, mas também toda a obra e toda a vida de Guerra Junqueiro. E é magnífica, é uma obra extraordinária e que tem necessariamente, e isso está a acontecer, de sair das cinzas, porque, repara, a literatura portuguesa não é só essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, há muito mais. Exatamente. E estamos a falar de uma época, portanto, os finais, a última etapa do século XIX, a última metade, estamos a falar de gente, de gente ligada à literatura que produziu imenso. E tem de ser conhecida. Sim, ou melhor, tem de ser restaurada. Exatamente. Não é? Tem de ser restaurada. Porque eu entendo que os livros de literatura portuguesa das nossas escolas também tenham de ter presentes os textos de quem no século XXI está a escrever. Com certeza, nada contra. Claro. Mas é preciso ir resgatar e dar a conhecer aos nossos jovens quem está para trás. Exatamente. Porque quem está para trás faz parte da nossa história e da nossa literatura. Um país sem passado não tem futuro. Não pode ter de maneira nenhuma. Isso é completamente impossível. Impossível. É? E se a Velhice do Padre Eterno foi a base do meu trabalho de pós-doutoramento, depois os Simples e ainda a Velhice do Padre Eterno foi a base do trabalho para o segundo pós-doutoramento. Soutor, diga uma coisa. Todo este seu trabalho de investigação, leitura de outros autores, sofreu influências na sua escrita? Naturalmente, é impossível. Qual foi o que influenciou mais? Acontecer. Eu gosto muito de autores que desafiam os tempos. E, portanto, Guerra Junqueiro foi um desses autores. E, por outro lado, Artur Mirandela, que também ele foi um autor,
embora nunca tenha deixado registado essa vontade de ficar conhecido para a história como autor. Isso não aconteceu. O senhor tinha consciência das suas falhas, das suas limitações enquanto autora. De qualquer forma, há belíssimos contos escritos pela mão de Artur Mirandela, muito simples, muito, se me permite a expressão, muito terra a terra, mas que vão ao encontro também estes contos das gentes que este senhor conheceu ao longo de 30, 40 anos. Exatamente. Que viveu em Bragança, porque estamos a falar de uma família que foi obrigada a abandonar Bragança em 1950. Muito bem. Soutor, tem um romance que se chama Os Filhos do Infortúnio. O IN está entre aspas. Sim. Quer-me explicar? Quero. Porque aqui há tempos eu estava à conversa com um amigo meu, que é um fã de ler, e falei-lhe neste seu livro. E ele disse assim, Infortúnio, o IN porquê? Eu disse, olha, não sei explicar. Estamos a falar de um romance que foi publicado em 2014, já lá vão uns anos. E foi de facto aí que eu me aventurei a escrever mais do que contos, do que textos para os meus alunos. Portanto, digamos que foi assim a obra de abertura. E esse prefixo está entre parênteses porque nos conta a história de dois irmãos que, por essa altura, e eu recordo-lhe que por essa altura Portugal e a Europa em geral, talvez o mundo, estava às portas de uma crise financeira, não é? E então conta a história, obviamente isto é tudo ficção, mas que certamente aconteceu com alguém, de dois irmãos que de um momento para o outro se veem rodeados de dívidas e de problemas económicos e financeiros. E são obrigados a abandonar toda a vida de luxo a que estavam habituados. E a regressar onde? Imaginem, a Vinhais. Não é? Às origens do pai, às origens dos avós, e é aí que descobrem, de facto, não só as origens desses familiares, que entretanto já tinham partido, mas também as suas próprias raízes, as suas próprias origens, e que aprendem a viver no meio da natureza, porque era algo que desconheciam. Estavam completamente imbuídos do espírito citadino. E esse infortúnio é uma ironia, porque será que foram assim tão desafortunados? Ou pelo contrário, tiveram imensa sorte? Exatamente. Foram afortunados. Exato. Soutora é coautora de um livro chamado Terra de Encontros, Sim. que falámos no programa Ao Sabor de Vento, por ocasião da publicação deste livro. Sim. Mas depois disso, este livro é de 2016, entre Os Filhos do Infortúnio de 2014 e Terra de Encontros, a Soutora publicou contos infanto-juvenis. É verdade, não é? O que é que ele levou a escrever estes contos de Meg e a Fada? Em primeiro lugar, é uma passagem... Em primeiro lugar, se me permite, Terra de Encontros foi escrita em parceria com uma colega do Departamento de Português, a professora Carla Guerreira, foi ela que gentilmente me convidou. E Meg e a Fada é um desafio, porque escreverem literatura como esta, como estamos a falar de literatura histórica, de caráter histórico, já por si um desafio. Escrever Os Filhos do Infortúnio é um desafio completamente diferente. Depois, se estamos a falar de literatura para a infância, aí a conversa muda de tom. Mais difícil. Muito mais, não é? Muito mais difícil, porque, reparem, em primeiro lugar, precisamos de perceber para que faixa etária estamos a escrever. Para que tenhamos consciência do léxico, para que tenhamos consciência das estruturas. Depois, também precisamos de prestar atenção, mas isso acontece também com obras para adultos, da mensagem que queremos passar. Exatamente. Isso é muito importante, porque também está nas nossas mãos, nas mãos de quem escreve, educar, passar bons exemplos. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida.
E isso não se aplica apenas a livros escritos para adultos, mas também a livros para crianças. Aliás, sobretudo a Nos obras livros para crianças, não é? escritas para crianças, exatamente. Sim. Portanto, estamos a falar de desafios diferentes. Estes contos infantos-juvenis vão ter continuação? Não sei. Não sei. Sabe que à medida que o tempo vai avançando e vão surgindo outras oportunidades, fruto também de outras investigações, de outras pessoas que se vão conhecendo, de congressos, inclusivamente, também vão surgindo outras ideias e outros desafios, não é? Porque a vida é feita disto, não é? Portanto, este é o desafio que surgiu, veio a público no dia 6 de dezembro de 2024, pela mão da Câmara Municipal de Bragança, que resolveu apadrinhar esta publicação, mas posso adiantar-lhe que espero que dentro de poucos meses venha a público uma outra obra mais ou menos deste género, mas que está mais relacionada com uma aldeia do concelho de Bragança, que é a aldeia de Rebordãos. É um trabalho que já está bastante adiantado e que também me traz assim muito entusiasmada, porque de facto vai beber ao seio de uma família e às suas raízes, e a família disponibilizou-me a biblioteca e enfim, muitas lembranças. Vamos ver o que é que vai acontecer. Estamos aqui perante uma primeira divulgação desse seu trabalho. Bom, sim, na verdade, aos olhos da comunicação social, sim. Depois há muita gente que já está a trabalhar comigo, que me está a ajudar, porque trabalhos destes em que é preciso ir resgatar memórias não se fazem só de bibliotecas nem de redes sociais. Claro, é evidente. É preciso conversar com pessoas. É evidente. Bem, é um privilégio para este programa e para a Rádio Onda Livre e Onda Livre TV termos essa notícia em primeira mão, não é? Obrigada. Muito obrigado. Doutor, sabemos que as pessoas estão um bocado afastadas do ato de leitura. Infelizmente. Hoje em dia as pessoas nas redes sociais escrevem por abreviaturas porque a falta de ler implica falta de conhecimento de como escrever e de como interpretar aquilo que temos e de como conversar. E como conversar. Como é que a doutora faria um apelo à leitura? Nós estamos aqui numa biblioteca que tem muito movimento. Como sabe, fazemos este programa Encontros de Leitura aqui na Biblioteca Municipal de Macedo de Cavaleiros e nós vemos que há bastante assiduidade de pessoas aqui. Isso é excelente. Mas é preciso incentivar as pessoas a ler. Como é que fazer todo esse trabalho de retaguarda, sem dúvida. Como é que nós incentivamos uma pessoa a ler, seja aqui, seja em casa, seja onde for? Como incentivamos alguém a ler, sobretudo numa época em que os ecrãs ocupam imenso tempo e imenso espaço, não é? Pois, esse é o desafio, não é? Esse é o desafio. E que, na verdade, são extremamente aliciantes, não é? Porque passamos, todos nós sabemos isso, não é? Todos nós temos essa consciência, passamos de um tema para o outro, da pessoa A para a pessoa B, assim, em milésimos de segundo, mas, na verdade, o que é que apreendemos? E o que é que aprendemos? Muito pouco. Depois de uma hora a passearem, permita-me o verbo, no Facebook, no Instagram e por aí fora, o que é que ficou? Praticamente nada. Praticamente nada, se calhar mesmo nada, não é? Se calhar mesmo nada. Pois. E provavelmente nada que nos seja útil para a disciplina de matemática, para a disciplina de português, para o nosso dia-a-dia, sei lá, para as nossas conversas em família. É possível que nos tenha ficado muito pouco, não é? Sim, até porque nós vemos nas redes sociais, escrevem por abreviaturas, às vezes o português está carregado, se me permite a expressão, carregado de erros gramaticais e tudo. Carregado de estrangeirismos também, não é? Também. Porque estamos a ser invadidos pelo inglês. Não é? Sem dúvida nenhuma. Portanto, começamos pelas crianças. Uma casa que não tem livros e que não tem pais com hábitos de leitura, dificilmente irá influenciar positivamente os seus filhos. Exatamente. Não é? Uma criança que vê os pais à mesa, fora da mesa,
constantemente focados nos telemóveis, que o televisor lá de casa está sempre ligado, dificilmente conseguirá atrair as suas crianças para um mundo diferente. Não é? Até porque esses pais não são um bom exemplo. E eu não estou aqui a dizer que, nem me passa pela cabeça ser fundamentalista, não estou a dizer que todos os pais deste país ou deste planeta que tenham crianças têm de abandonar as redes sociais, pôr de lado os telemóveis, pôr de lado os televisores, computadores, tablets, o que quer que seja, só para não serem maus exemplos. Não, o que eu gostaria de dizer é que é necessário que haja um equilíbrio. Exatamente. É claro que os nossos jovens e as nossas crianças precisam de aprender a lidar de forma equilibrada, de forma sensata com todos esses instrumentos, porque eles têm um lado verdadeiramente positivo, verdadeiramente útil. Precisam é de ser utilizados de forma adequada. É só isso. Depois há o mundo dos livros, mas o mundo dos livros não tem de estar necessariamente dissociado do mundo das ferramentas digitais. Pode haver um complemento. Exatamente. Não é? Exato. Irmos à procura, se estamos a ler a coleção de uma autora qualquer, não me ocorre ninguém agora, não faz mal, porque não irmos à procura da história de vida dessa autora? Por que não irmos à procura de outras obras dessa autora? Portanto, há múltiplas maneiras de chegarmos a autores que estamos agora a descobrir e outros que até já descobrimos no passado, através das redes sociais, através das plataformas digitais. Sim, não é? Sem dúvida. Agora, por outro lado, estas ferramentas não tiram de maneira nenhuma o lugar aos livros. Claro. Nem os livros tiram o lugar às ferramentas digitais, não é? Portanto, tem que haver uma complementaridade, não é? Com certeza, com certeza. Uma coisa é certa, é a ler que nós aprendemos a conversar, é a ler que nós desenvolvemos as nossas capacidades orais, é a ler que nós desenvolvemos a nossa escrita, desenvolvemos o nosso léxico. E nessa parte lamento muito, mas talvez as plataformas digitais estejam a perder, não é? Sim. Para os livros, 0. Talvez seja um bocadinho por aí. Portanto, sim, é muito importante, e sobretudo nos tempos que correm, é muito importante lermos. E não estamos a falar apenas de literatura, estamos a falar de boas revistas informativas, de bons jornais, porque se pratica muito bom jornalismo também no nosso país. E depois partirmos da nossa língua para outras línguas. Não é? Sabermos ler em espanhol, em francês, em inglês, pelo menos nestas, é fundamental. Porque quanto mais lermos, mais iremos desenvolver necessariamente o nosso espírito crítico. Sem dúvida nenhuma. E vamos conhecendo melhor o mundo que nos rodeia. Exatamente. E o mundo que nos rodeia está repleto de cantos escuros, não é? Que precisamos de conhecer, de pessoas difíceis de perceberem. Ocorrem neste momento muitas, não é? Mas temos de ir construindo as nossas defesas, temos de ir construindo o nosso conhecimento. E isso advém de literatura bem construída, bem escrita, bem fundamentada. Exatamente. Doutora, eu gostava de podermos continuar a nossa conversa, mas sei que ainda tenho que ir para Bragança. Só lhe queria pedir uma coisa. Por favor. Uma mensagem para todos quantos nos veem e ouvem. Imagino que seja sobre a leitura. Sobre a leitura. A mensagem é muito simples, ler é fundamental. Ler é fundamental. Independentemente de estarmos a falar de literatura, de ficção, mas também de jornais, revistas informativas, ler é fundamental. Porque se não lermos, não conhecemos, não temos capacidade crítica, não temos capacidade de argumentação. E isto é um caminho penoso, é um caminho difícil, mas é um caminho que se constrói desde criança. Passo a passo.
Passo a passo, claro. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Foi um gosto. Espero, por ocasião da publicação do seu novo trabalho, que possamos conversar ou aqui na biblioteca ou no programa O Sabor do Vento nas instalações da rádio. Assim será um prazer estar consigo novamente. O prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Foi um muito gosto. obrigado. Foi um gosto, é todo nosso. Agora é chegada a altura de falarmos com a Sónia e sabermos o que é que têm sido as atividades desenvolvidas aqui na biblioteca e os projetos futuros. Sónia, boa tarde, e bem-vinda. Muito obrigada. Então, conte-nos coisas. Nós, a nível de atividades, realizamos 2 sessões de contos de narração oral para crianças da educação pré-escolar, dos 3 aos 5 anos, para o agrupamento de escolas aqui de Macedo Cavaleiros. Depois também realizamos 4 sessões da apresentação do livro A Menina da Liberdade, uma vez que estamos nos 51 anos das comemorações do 25 de Abril e as comemorações só terminam em 2026. Este livro, que é da escritora Filomena Martins, ela que é educadora do agrupamento de escolas de Macedo de Cavaleiros, e foi apresentado para alunos do 3º e 4º ano. Depois, estamos ainda também a desenvolver atividades junto dos alunos que estão inscritos na componente das atividades de tempos livres, da CAF e da AF, daqui do município, onde realizamos um encontro intergeracional das crianças da educação pré-escolar juntamente com os alunos da Universidade Sénior e vamos ter agora também a apresentação de uma peça de teatro para as crianças dos 6 aos 12 anos, com a companhia de teatro Traz Cena de Mirandela, que nos vão trazer a peça Dilemas de um Sonho. Depois, para o mês de maio, nós vamos ter aqui ainda a Cristina Taclin, é também uma contadora de histórias de narração oral, ela que vai desta vez fazer 3 sessões para os alunos também da educação pré-escolar dos 3 aos 5, mas desta vez para os alunos do ensino privado. E vamos também ainda, estamos também a agendar, que é uma atividade com as professoras de ciências do ensino secundário, para criarmos aqui. Elas que trabalham com um clube de ciências, e os alunos virão aqui fazer experiências para as crianças também da educação pré-escolar. Depois, relativamente ao podcast dos prazeres interrompidos, ele que também atingiu mais um top, desta vez na Dinamarca, e também integraram mais dois países, que foi a Guiné e Cabo Verde. Dinamarca. Segundo o mentor. Sim. Mas porque eu tenho acompanhado a evolução deste projeto um bocadinho mais de longe. Nós, por acaso, ainda não participamos. Estava a ponderar a participarmos agora durante a época de verão, que é quando nós estamos um bocadinho mais libertos, mas pelo menos são os dados que são enviados repetidos para nós. Sónia, quero deixar aqui para quem nos está a ver e ouvir a indicação de como aceder ao podcast. Para aceder ao podcast é só colocar o endereço www.prazeresinterrompidos.pt ou então enviar um e-mail para a Biblioteca Municipal, que é bibliotecamunicipal@cmmacedocavaleiros.pt, e pedir para poder participar neste podcast. Muito bem. Sónia, muito obrigado. Esperamos ansiosamente por notícias destas atividades para o próximo mês. E cá estaremos também. Para podermos dar a conhecer e para incentivar as pessoas à leitura, a participarem, porque sei que tinham uma iniciativa com crianças e que não resultou, só tiveram 2 inscrições. Sim, tínhamos planeado este ano voltar a arrancar com o clube de leitura. As inscrições foram lançadas, mas tivemos apenas 2 inscritos e não foi possível arrancar com o projeto, o que esperemos que no próximo ano letivo seja possível. Exato. Muito bem, e nós também. Qualquer das formas, fica o repto de quem ainda quiser participar e se quiser inscrever, pode fazê-lo, e nós arrancaremos com esse projeto, com todo o prazer.
Eu vou falar disso numa das emissões próximas do programa Ao Sabor do Vento. Muito obrigada. Sónia, muito obrigado. Cá estaremos no próximo mês para continuarmos a conversar consigo aqui na Biblioteca Municipal de Macedo de Cavaleiros. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos agora conhecer as últimas novidades literárias que a Biblioteca Municipal de Macedo de Cavaleiros recebeu. E para isso vou conversar com a Luísa. Luísa, muito boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, é um gosto estar aqui consigo. Obrigada. Vamos então conhecer, já vi que tem muitas novidades para apresentar aos nossos ouvintes e espectadores. Vamos começar? Vamos começar. Começamos então com uma breve história da economia de Nael Kistani, que é um bocadinho de literacia financeira também, que se passa aqui, é a história da economia. Dentro da mesma hora passamos de Estafeta a CEO, de Rui Barrada. A Guerra dos Chips, de Chris Miller. Passamos para outra classe, vamos para a História, Tradição e de Novos Sabores, de Maria de Lourdes Chantre. Da cozinha de Cabo Verde. Especialmente cozinha Cabo Verde. Sim. Passamos para uma biografia de André Fernandes, 25 mais A Vida é uma Escola, onde ela, através de contos numa literatura, conta a sua bibliografia e deixa também ainda uns alertas para de psicologia em desenvolvimento pessoal, principalmente para os mais jovens. Passamos à história geral, com os erros da história, de David Montaigne. Isto é uma crítica histórica. E então acompanhou a história em mais de 2000 anos até aqui. Portanto, está representado aqui no estudo de uma forma de crítica histórica. E como estamos em Abril também, o Abril diz-nos muito na nossa história de Portugal. Temos aqui na história de Portugal, de Marco Alves, Salazar Confidencial. Muito bem. E passamos então à literatura. Na literatura começamos com os mais novos, temos de Gayle Forman, Tudo o que descobrimos naquele verão. Em adultos, A Rapariga da Cabana, de Romy Alston. De Lev Tolstói, Ressurreição. Muito bem. Temos o Pretérito Perfeito. Imperfeito. Imperfeito, sim, é imperfeito, mas no fundo é perfeito, porque são os contos do Nordeste de António Tiza. Enriqueceu mais o nosso fundo local, que o último conto é sobre os gaiteiros de Salcelas. Ainda de André Fernandes, temos aqui uma história de Tia Guida, que aborda o cancro e como ultrapassá-lo. De Diana Barroqueiro, temos aqui um romance histórico. Bartolomeu Dias. O Navegador de Passagem, sobre Bartolomeu Dias, sim. O Golpe Milionário, de Brett Meltzer. Isto é um romance. De Alice Kellan, Outra Vez Tu. É uma literatura de adultos mais jovens. Que Pouca Vergonha, de Guilherme Fonseca. Portanto, também temos a literatura da paródia, digamos assim. E um romance de mistério policial também, Medo, de Jeff Abbott. E foi estas nossas. De todas essas publicações novas que recebeu, qual é a que lhe chamou mais a atenção? Olha, eu para mim, pessoalmente, e acho que enriquece qualquer um, eu ficaria com duas. Embora todas elas sejam pertinentes, mas o Pretérito Imperfeito, de António Tiza, sim, porque é sempre bom novos documentos que enriqueçam o conhecimento no nosso fundo local aqui na biblioteca, e este com certeza que veio reconhecer e que vale a pena ler. E depois, Ressurreição, de Lev Tolstói.
E isto porquê? Porque, portanto, é um escritor do século passado, digamos assim, é russo, onde ele, neste romance, é um romance, ele aborda a justiça social e faz uma crítica ao seu regime, que é a Rússia, não é? Portanto, como eu disse, é um escritor do século passado, no fundo está muito presente hoje faz muito sentido ainda. Exatamente. Essa seria a minha escolha. Partilhamos os dois. É verdade, é verdade. Luísa, muito obrigado. Nada, Como veem, tem aqui muitas opções de leitura. Venham à biblioteca, não se coibam de vir, sentem-se, peçam um livro, leiam, porque ler faz bem. Luísa, muito obrigado. Nada, ora essa, nós é que agradecemos. E cá estaremos no próximo mês para voltarmos a saber as novidades literárias que há para todos aqueles que têm gosto pela leitura. Muito obrigado. Pela leitura e pela aprendizagem. Obrigada. Bom, eu gostava de terminar esta emissão hoje com uma citação de Aristóteles. A leitura é o caminho mais curto para o conhecimento. Com esta citação de Aristóteles, despeço-me até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.